Segunda Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15. Vamos para a palavra de Deus aí. Segunda Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma grande tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou... Voltei de novo. Eu li tudo errado. Volto de novo. No versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles." Eu vou ler novamente o 16. O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles." Amém, irmão? Marca a tua palavra aí que a gente vai ficar meditando nela aí. Fecha o teu olho. Curve a tua cabeça em reverência ao Senhor. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, a tua palavra vai ser ministrada neste momento, através dessa live. Eu não sei aqueles que estão assistindo, eu não sei como que o coração dessa pessoa está, mas eu sei, Senhor, que o Senhor quer falar com os teus filhos. Usa a minha vida. Humildemente, meu Senhor, eu me coloco à tua disposição. Que o saber do homem acabe, que o conhecimento humano termine, que somente a sua voz seja ouvida neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja enviada e que ela vai e produza os frutos para os quais está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, meu Deus, você tá terrível, hein, cachorro? O que é isso? Não basta latir, agora tá gemendo. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda, viu? Vocês desculpam a cachorra aí, viu, gente? E ela tá, não sei, rapaz, o que deu nessa cachorra. Ela é tão quieta, rapaz, tá tão soltinha. Irmão, eu preciso que você... introduzir você nessa palavra. Eu preciso introduzir você nessa história para que você entenda o que eu acabei de ler no versículos 15 e 16. Aqui a Bíblia está falando do profeta chamado Eliseu. O profeta Eliseu, ele estava vivendo um momento muito específico. O profeta Eliseu aqui já tinha seu ministério marcado com milagres. Logo ali no capítulo 6 mesmo, a Bíblia tem o título ali do Eliseu fazendo flutuar o machado que havia caído no rio. Mas esse momento era um momento de guerra. Esse momento que a história está narrando é um momento de guerra. O rei da Síria tinha se levantado do nada contra o povo de Deus e começou a atacar o povo de Deus. Só que aí o que acontecia? Eu estou resumindo, bem resumido aqui para você entender. Mas o que acontecia? Deus revelava para Eliseu aonde o exército sírio iria atacar. E aí então Eliseu, o profeta, avisava o rei. Então, quando o Eliseu avisava o rei já se preparava para a batalha, já se preparava para o ataque, se preparava para o que estava acontecendo. E isso começou a incomodar muito o rei da Síria, que ele começou a achar que tinha algum espião dentro do seu governo. Irmão, a primeira palavra que eu quero deixar para você aqui é: não tenha medo de ciladas do diabo não, viu, querido? Porque Deus, ele vai te preparar para vencer toda armadilha preparada contra você. Tudo aquilo que o diabo se levantar para fazer contra você, toda cilada, toda armação, todo laço do passarinheiro, toda seta inflamada, tudo aquilo que o diabo for lançar contra você, tudo aquilo que o diabo for preparar para te derrubar no teu trabalho, na tua empresa, no teu negócio, Deus, ele já vai te preparar. Deus, ele já vai te deixar sabendo das artimanhas do diabo. Como, pastor? Ele vai usar os seus profetas, ele vai usar a maior das profecias, que é a Bíblia, e você vai saber que é cilada do diabo contra a sua vida. Então, olha só que forte. Toda vez que o exército ia atacar num lugar, Deus revelava isso ao profeta, o profeta avisava ao rei.
Então isso levantou uma ira, uma fúria do rei da Síria. E ele começou a questionar os seus. Falou assim, vocês não estão percebendo que toda vez que a gente prepara um ataque, os inimigos lá, os israelitas já estão sabendo? Vocês não estão percebendo que tem algo de errado? Deve ter alguém entre nós aí que seja um espião. Deve ter alguém entre nós que seja um infiltrado. E aí alguém se levanta lá no meio e fala, não, meu senhor, não tem ninguém de nós que está te traindo, não tem ninguém de nós que está te espionando. O que acontece é que toda vez que nós vamos preparar um ataque, Deus, o Deus dos israelitas, revela ao profeta. O profeta avisa. Olha que forte isso. O profeta avisa. Então, o rei voltou a sua fúria ao profeta Eliseu. E ele pergunta, mas então por que a gente não vai atrás desse profeta? E ele vai atrás desse profeta. A Bíblia diz que o profeta estava em Dotã, uma cidade, uma localidade. E aí o rei manda lá, o rei sírio manda uma tropa contra Eliseu. E quando acorda de manhã, isso aqui que é legal, o camarada, o ajudante do profeta, quando ele abre a porta, ele vê a cidade cercada. Ele vê carros, cavalos, soldados, muito numerosos. E ele fica desesperado. E ele clama, falando, meu Deus, meu Senhor, né? Estava falando com o profeta, o que nós faremos? E a resposta do profeta surpreende. Porque a resposta do profeta, ela é espiritual. A resposta, presta atenção no que eu estou te dizendo. A resposta do profeta para um problema natural é uma resposta espiritual. O profeta, ele olha para o seu discípulo e ele fala assim, o Eliseu olha lá para o seu discípulo e fala assim, calma, porque aqueles que estão por nós são muito mais do que por eles. Vamos ler o 16? Para ficar do jeitinho que ele falou, ó, olha o que o profeta diz. E o profeta respondeu, não tenha medo, ó, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. Irmão, para nós aqui, daqui a pouco vai fazer sentido. Eu vou continuar lendo aqui, segura aí. Mas o cara ali achou que o profeta estava louco. O ajudante dele deve ter olhado para ele e falado, caramba, tá doidinho. Porque o cara que é de Deus, o cara que vive pela fé, eu não estou falando que fala de fé, que finge ter fé, a pessoa que vive pela fé, que acredita que há um Deus operando em seu favor, ele parece louco. Falta um parafuso. O cara é doido, ele vê o que ninguém vê. Ele fala de coisas que os outros não sabem. Ele espera coisas que nem sequer tem formato. Né? Quem viu a pregação de domingo do que é isso? Ele vive uma dimensão totalmente diferente. A pessoa que tem fé, escuta o que eu estou te dizendo. Ele vive uma dimensão totalmente diferente dos demais. Tá todo mundo falando de crise e o cara que tem fé tá falando, Deus vai me dar vitória. Tá todo mundo chorando a morte, quem tem fé tá falando, Deus pode ressuscitar. Tá todo mundo sofrendo a perda e ele tá falando, Deus é poderoso para restituir na minha vida 100 vezes mais. Porque quem tem fé parece louco. Quem fala de fé parece biruta. É considerado louco pelo mundo. E aí a Bíblia vai dizer lá como é que é, mas eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus é assim, ele trabalha com quem tem fé. Mas presta atenção. Então quando o discípulo de Eliseu exclama a ele, dizendo, ai meu Deus do céu, Senhor, e agora? Com medo, o profeta Eliseu tem uma resposta. A pergunta do discípulo tratava de um problema natural, mas a resposta do profeta falava de uma solução espiritual, transcendente. Irmão, escuta.
Meu irmão, pega essa palavra aí. Muitos ou todos os teus problemas naturais, quer seja falta de emprego, falta de saúde, problema no casamento, a solução não está no natural, está no espiritual. Pegou, irmão? A resposta para os teus problemas não está no natural, mas está no espiritual. Só que tem gente que fica bravo com o pastor. Comigo. Porque aí você fala pra pessoa assim, ó, a pessoa chega pra você e fala assim, ô pastor, eu tô com um problema de falta de emprego. Eu não sei o que eles esperam, porque o pastor ele vai dar sempre a mesma solução, a receitinha é a mesma. Ora, jejua, lê a palavra de Deus e confia. Porque é uma matemática simples, irmão. O problema, a resposta dos teus problemas naturais não está numa atitude natural, ela passa pelo espiritual. O profeta sabia disso. O discípulo entra em desespero, mas o profeta sabia. E sabe de uma coisa que é interessante? É que, por saber, por confiar e por crer, o profeta via o que o discípulo não via. Fica aí até o fim que você vai entender isso aí, irmão. O profeta via o que o discípulo não via. O discípulo só via o problema. O profeta via a solução. Ó qual é a diferença de olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, do com os olhos naturais. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bíblico. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava em guerra e estava sendo afrontado por um gigante chamado Golias. Você conhece essa história. E quando Davi chega no arraial, no lugar ali do exército do povo de Deus, para trazer os queijos e as coisas que o pai dele mandou para os seus irmãos, Davi ele olha para aquele homem chamado Golias, para aquele gigante chamado Golias, e em nenhum momento, você pode ler a Bíblia, Davi enxerga ele como gigante. Davi olha para ele e fala incircunciso, fala aquele que não tem aliança com Deus, mas em nenhum momento ele fala, nossa, aquele super-homem, aquele gigante. Porque a questão estava na fé. Davi ele enxergava a situação de uma maneira diferente. Ele enxergava a situação pelo plano da fé. Ele sabia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele olhava e falava, eu sou mais do que vencedor por aquele. Tá dando para entender? Em Cristo Jesus. O olho da fé muda tudo. Se você olhar para o problema e enxergar um gigante, ele vai ser gigante. Mas se você olhar um problema e saber que a solução está em Deus, a coisa já se dissolve. Porque tudo diante de Deus se torna pequeno. Pegou não, irmão? Todo problema que você acha que é grande, insuperável, impossível, tudo que há, tudo que vier a ver, diante de Deus se torna pequeno. Meu Deus, isso é forte demais, irmão. Então, o discípulo olhou para fora e viu um exército. Putz, agora deu ruim. O profeta olhou e os olhos da fé dele já permitiam que ele viu. Ele disse, olha só, vamos ler de novo, que eu gosto desse, do jeito que ele colocou aqui, ó. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. E aí, o versículo 17, Eliseu orou, diante de um problema, ele orou. Ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Eliseu já estava vendo. Eliseu já sabia. Abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nossa, eu tô todo arrepiado aqui, meu irmão.
Essa palavra, eu amo essa palavra aqui. Escuta. Pastor, mas tem um problema na minha vida. Ei, mas aquele que está por você é muito maior. Deus tem anjo de fogo aí do teu lado, meu irmão. Eu tô todo arrepiado. Ah, pastor, mas estão falando mal de mim, querido. Você pode até não saber direito de onde é a fonte, mas Deus sabe. Ah, pastor, mas estão tentando tocar em mim, meu irmão. Em nome de Jesus, escuta o que eu estou te dizendo. A Bíblia está falando aqui, ó, que tem anjos de cavalos de fogo ao teu redor, te cercando, te protegendo. Ninguém pode te tocar. Ninguém pode te ferir. Por quê? Porque o Senhor está te protegendo. Você para de olhar para o problema e querer achar só uma solução natural, querido. Aquilo que é a sua parte fazer, faça. A sua parte é orar, jejuar, ler a Bíblia e trabalhar. Confiando que o Senhor está cuidando de você. Então, por exemplo, você está desempregado? Escuta aqui, eu vou te explicar. Você está desempregado, meu irmão? O que você vai fazer? Você vai acordar de manhã, né? Lava o rosto, penteia o cabelo, vai preparar o currículo, vai dobrar o joelho em cima do teu currículo e vai falar, meu Deus, eu vou entregar esse currículo, eu não sei se vão jogar fora, mas o Senhor sabe onde esse currículo tem que chegar. E aí você vai fazer a sua parte, entregar o currículo, tá dando para entender? E aí quando você entrega o currículo, saiu da sua mão, saiu da sua alçada, mas aí entrou na alçada de Deus. Deus, ele vai colocar aquele currículo na mão da pessoa certa, que vai encaminhar no caminho certo e que vai fazer você chegar no emprego que ele colocou para você. Tá dando para entender? Então aquilo que é para você fazer, faça. Porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai pôr a mão. Mas aquilo que Deus tem que fazer, meu irmão, fica tranquilo, que a parte dele ele faz. Tem gente que fica olhando pro problema e só quer resolver da parte no natural. E aí você fala, querido, tem que orar. Pastor, eu tô com um problema no meu casamento. Ora. Ah, meu Deus. Querido, o primeiro passo de tudo, sem orar não dá pra fazer nada. Sem orar, meu irmão, vou falar pra você, escuta o que eu vou dizer, escuta, presta atenção, bem pertinho do você, que eu vou falar, sussurrando no teu ouvido. Sem orar, não saia nem da cama, viu? Não sai nem da cama sem orar, meu irmão. Já levanta a hora que você abrir seu olho, tem que acordar, você fala, Deus me guarda nesse dia, em nome de Jesus, amém. Já começa assim. Já começa assim, para não ter perigo de você entrar num caminho que você não quer. Sem orar não dá para começar a fazer nada. Depois que orar, meu irmão, aí você vai buscar a resposta. Oh. Porque tem gente que ora, Deus, eu posso ir para lá e já vai andando. Querido, calma. Quando você pergunta algo para Deus, você tem que esperar ele responder. Pastor, como que Deus responde? Deus responde de várias maneiras. Uma das maneiras mais certas é a Bíblia. Aí Deus, você vai pegar e vai falar assim, Deus, ó, eu orei e agora eu vou buscar a resposta. Aí você vai ler a Bíblia. Pastor, Deus não falou nada comigo na Bíblia. Ei, meu irmão, escuta, só você que já foi filho. Você que é filho, você vai saber do que eu tô falando. Sabe quando você pede uma coisa pra sua mãe e ela fala assim, depois nós vê? Ela não disse sim nem não. Ela disse, depois a gente vê. Tem hora que você orou pra Deus e Deus tá falando assim pra você, depois nós vê. O depois nós vê não significa que você pode, mas também não significa que você não possa. Significa que o seu pedido está sendo analisado e processado. Para quem pediu auxílio emergencial, sabe o que é estar em análise. Irmão, agora se você teve paciência para esperar o teu auxílio emergencial do Bolsonaro sair, como é que você não tem paciência de esperar a resposta de Deus? Espera a resposta de Deus aonde você está. E aí quando Deus te autorizar a ir, você vai. E se ele não autorizar, você fica. Deu para entender, irmão? Não queira resolver os seus problemas naturais só com o natural. Tudo passa pela oração, tudo passa pela leitura da palavra, tudo passa pelo jejum. Pastor, mas o problema é muito maior do que eu. É por isso mesmo, querido. Mas lembra do que eu te falei? Todo problema diante de Deus se torna pequeno. Porque tudo que há no mundo diante de Deus se torna pequeno. Tudo é fácil para Deus. Então, confia nele. Olha com os olhos da fé. Olha com os olhos da fé. Olhar como todo mundo vê é fácil. Enxergar como todo mundo enxerga é fácil. Mas enxergar com os olhos da fé é totalmente diferente. É só para quem crê. Olha o que a Bíblia diz.
Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu. A questão, o segredo está aqui. Porque Deus está operando na vida de pessoas e tem gente que está olhando, mas não vê. Deus está... Escuta, eu estou dizendo para você. Deus está fazendo na tua vida, Deus está trabalhando na tua vida. Tá claro que o cuidado de Deus está sobre você, tá claro. Deus está te livrando, Deus está te curando, Deus está te protegendo. Mas porque você está enfrentando uma luta, você olha, mas não vê. Era que nem aquele discípulo aqui. Ele olhava, ele estava olhando, mas ele só via o problema, ele só via o exército inimigo. Ele só via o que ele queria ver. Porque a gente tem hora que só enxerga o que a gente quer enxergar, não é verdade? A gente só vê o que a gente quer. Mas quando os olhos espirituais dele foram abertos, quando o olho da fé, quando a resposta da oração de Eliseu aconteceu, e Deus abriu os olhos, porque olha só como que é importante, e isso aqui já é resposta de oração. Eliseu orou, Deus respondeu, abriu o olho do discípulo dele, e o discípulo dele olhou e viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Escuta, querido. Sabe por que você está gemendo, está chorando? É porque você está querendo travar a sua luta sozinho. Você está querendo carregar um peso sozinho. Você está querendo enfrentar inimigos sozinho. Mas eu estou vindo aqui para falar para você que você não tem que lutar essa luta sozinho. Que na verdade você tem que lutar atrás. Como assim atrás? Porque na frente vai o Senhor dos Exércitos. Na tua frente vai o Rei dos Reis, vai o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e será eternamente. Na tua frente vai aquele que é todo poderoso e você só vai atrás. Tá dando para entender ou não? Você só vai obedecendo a ordem dele, marchando quando ele mandar você marchar, parando quando ele mandar você parar. Tá dando para entender? Eu tô agoniado, irmão. A minha vontade era já estar com a igreja aberta. Pastor, por que você não tá? Porque agora é tempo de parar. Porque Deus ainda não me mandou abrir. Porque você pode ter certeza, irmão, que a hora que Deus falar para mim, abre, eu abro. A hora que Deus me der uma tranquilidade, a Bíblia vai dizer que a paz no seu coração seja o juízo para todas as coisas. Deus sabe, e quem está próximo de mim sabe que eu já queria ter aberto, já marquei dia para abrir, já desmarquei, porque quem está perto de mim sabe. Mas quando eu tiver paz de Deus para abrir, eu vou abrir. Porque a gente não pode querer marchar quando o Deus mandou parar. E a gente também não pode parar quando Deus mandou marchar. Há um tempo certo para todas as coisas. Para de querer resolver problema natural só no natural. O espiritual, ele existe. O espiritual, ele rege o natural. Vou repetir, é o mundo espiritual que rege o natural. Só que Deus nos deu armas para tocarmos no mundo espiritual, para mudarmos o mundo natural. Meu Deus, isso é forte. Deus nos deu armas que tocam ou que movem o mundo espiritual para mudar o natural. Que armas são essas? Oração, jejum, leitura da palavra. Irmão, é isso. Isso aqui é um tripé que não tem como a gente lutar contra, não tem como mudar. Se não tiver esse tipo de vida, não vai mudar, vai ficar sempre com as mesmas lutas. Sempre. Você já viu gente que fica patinando? É que nem carro que fica cantando pneu e não sai do lugar. Faz barulho, faz fumaça, mas não andou um palmo. Tem gente que na vida é assim. Faz barulho, faz fumaça, mas não andou um palmo para frente. Aquilo que era ontem é hoje. Você não vê uma evolução, você não vê a pessoa experimentando coisas novas, você não vê a pessoa vivendo coisa nova. A pessoa fica patinando sempre na mesma coisa, sempre na mesma dúvida, sempre na mesma falta de fé, sempre caindo no mesmo pecado, sempre patinando. E faz barulho, e faz fumaça e não vai para frente. Nós temos que olhar com o olho espiritual para as coisas, para que possamos evoluir. Só que aqui eu quero fazer uma vírgula aqui. Porque essa história ela é conhecida, já foi pregada, talvez você já tenha ouvido. Talvez você já até leu. Mas você já reparou no final dessa história?
o final da história. Outro dia eu preguei aqui, e na minha pregação eu citei as palavras do Martin Luther King Jr., o Dr. King, um lutador pelos direitos humanos, ganhador, um dos mais jovens ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King, ele disse, não se vence as trevas com trevas. Somente a luz pode vencer as trevas. E não se vence o ódio com mais ódio. Somente o amor pode vencer o ódio. Vamos ler esse texto? Olha como as palavras de Martin Luther King vão fazer mais sentido dentro desse texto. Porque nós estamos falando aqui de inimigos, nós estamos falando de uma guerra de fato, onde a espada é usada, onde mortes. E nós estamos vivendo em dias onde as pessoas elas fazem inimigos, onde a Bíblia diz para nós temos que fazer amigos, onde nós temos que fazer irmãos, tem pessoas fazendo inimigos. Irmão, para de comprar briga com quem você não precisa. Aí o cara vai falar assim, não, mas é a minha opinião. Às vezes a pessoa fica comprando briga por causa de opinião. Querido, você quer estar certo ou você quer estar crente? Porque tem duas diferenças. A Bíblia vai falar assim, ó, Paulo dizendo, pro louco eu me fiz de louco, pro sábio de sábio. Ou seja, tem hora que a gente tem que ficar, desculpa o termo, mas dar uma de tonto. Mas por quê? Porque eu não quero ficar arrumando inimizades, eu quero salvar vidas. Mas tem gente criando inimigo aonde não precisa. Tem gente gerando inimizade aonde não é necessário. Só para manter uma opinião, só para manter uma... Não, querido, não. Não. Tem hora que a melhor coisa que a gente pode é se calar. Mas isso não é uma falta de opinião, não. Quando alguém perguntar para mim a minha opinião, ela vai ter. Eu vou dizer a minha opinião. Mas se não perguntar, eu não vou fazer ninguém engolir minha opinião, não. Você viu a diferença? Se alguém perguntar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. E claro, a minha opinião ela sempre vai ter um embasamento bíblico, porque a minha fé é cristã. Então o norte da minha vida é a Bíblia. Então toda a minha opinião ela tem que estar guiada nesse norte, tá? A Bíblia. Tem que ter um porquê bíblico, um porquê norteado pela palavra de Deus e pelos princípios que a palavra de Deus defende. Amém? Mas, se a pessoa não perguntar a minha opinião, eu não vou ficar querendo fazer ela engolir a minha opinião. Tem gente brigando, se dividindo, arrumando inimigo. Olha como Eliseu tratou os inimigos. A Bíblia vai dizer, olha, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Fere estes homens de cegueira. Olha o que ele pediu. Deixa ele cego. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu orou e quando o exército veio para atacar ele, ele podia ter orado pedido para matar. Mata tudo. Não, mas ele orou. Deixa tudo cego. Eles não vão conseguir enxergar nada. Escuta. Olha. Calma, irmão. Calma. A revelação agora vai ser pesada, hein? Presta atenção. Você tem que ficar ligado para você pegar aí, para você entender. Ó. Então Eliseu orou, deixa eles cegos. Aí Deus fez do jeito que Eliseu orou. O versículo 19. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim, versículo 20, que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria, dentro do território inimigo, cheio de soldado com arma para todo lado. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? E Eliseu respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhe sirva comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Versículo 23. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel.
Meu Deus, essa história é fenomenal. Você já tinha se ligado no final dessa história? Escuta. Nós temos aqui que ver a sequência das coisas. Lá em cima, no versículo 15, eu comecei a ler a história e depois você viu a exclamação do discípulo. O que é o discípulo? O discípulo é alguém que segue o profeta. E aquele discípulo, ele estava cego espiritualmente. Pega essa. Mas, como ele seguia o profeta, os olhos dele se abriram. Olha o que o profeta fez. Quando aqueles inimigos vieram, ele teve que fazer daqueles inimigos discípulos. Então ele orou, Senhor, cega eles. Quando o Senhor cegou eles, o profeta falou com eles. E eles ouviam a voz do profeta e tinham que seguir o profeta. Isso aqui é forte demais, irmão. Olha só isso aqui. Era o inimigo. Eles tinham ido lá para matar Eliseu. E Eliseu tornou os inimigos discípulos. E os guiou. Olha o seu papel aqui. O seu papel não é fazer de inimigo o seu inimigo eterno, que eles morram. O seu papel é fazer dos seus inimigos, daqueles que te perseguem, seus discípulos. Pega essa, irmão. E aí a Bíblia fala que o profeta guia eles. E quando o profeta chega num determinado momento, chegou o momento dos olhos dos discípulos se abrir. E eles começarem a ver. Então o profeta olha, e assim como os olhos lá do discípulo dele foram abertos, os olhos do soldado também são. E eles estão lá, no meio do exército inimigo. Estão no meio do exército inimigo, estão lá para ser morto, estão lá entregues à morte. Mas aí, aquilo que era para ser morte, aquilo que era para ser violência, aquilo que era para ser inimizade, o profeta fala, não é assim que a gente trata. Você vai ter que dar alimento. Meu irmão, o profeta levou aqueles homens, ele guiou aqueles homens para um lugar onde eles iam ser alimentados. Tá pegando aí, meu irmão? Aonde eles iam experimentar um banquete. Olha a tua função. A tua função é pegar aqueles que querem te matar, te destruir, aqueles que estão te perseguindo, e guiar eles até o lugar do banquete. Meu Deus do céu, meu irmão. Até onde eles vão experimentar do Cordeiro. Até onde eles vão viver a verdade da cruz. Experimentar a salvação. E essa atitude do profeta, diz a Bíblia, que mudou a história da guerra. Por quê? Os sírios desistiram de atacar o povo de Israel. Porque somente o amor pode combater o ódio. Pegou aí, meu irmão? Você entendeu? Você consegue entender a diferença? Um servo de Deus que vive pela fé, ele não teme a morte, a perseguição. Ele não odeia. Meu irmão, Deus ele não te fez você para odiar. Deus ele não te fez você para ficar debatendo, brigando, querendo estar certo. Deus ele fez você, querido, para servir, semear amor por onde quer que você vai, semear a paz, semear a resolução dos problemas. Aqueles que ganharam prêmios de Nobéis da paz, eles não foram brigar pela paz, eles foram discutir, eles foram descobrir um caminho para a paz. É diferente, é diferente. Eles foram lá debater um caminho para atingir a paz. Aquilo que gera confronto não traz paz. Aquilo que gera desentendimento, guerra, não traz paz. Aquilo que gera um debate, aquilo que gera um entendimento de ambas as partes, gera paz. O respeito à opinião dos outros. Porque não é porque pensa diferente da gente que está totalmente errado. Não é porque pensa igual a gente está totalmente certo. Tá dando para entender? O mundo é muito mais amplo, o mundo é muito maior. E aqueles que transformaram este planeta entenderam isso. O profeta mudou, salvou a vida daquele exército, daqueles homens. Salvou a vida de muitos mais outros. Quando ele poupou aquelas vidas, quando ele guiou aquelas vidas para Samaria, quando ele poupou aquelas vidas, quando ele alimentou aquelas vidas, ele salvou milhares de outros que não entraram em guerra por causa da atitude dele. Uma atitude pode mudar tudo, mas uma atitude movida pelo espiritual tem o poder de mudar muito mais.
Uma atitude, ó, escuta, eu vou repetir de um outro jeito para você entender e dar glória a Deus aí na tua casa. Uma atitude natural, de paz, de amor, pode mudar muita coisa. Mas uma atitude movida pelo espiritual, uma atitude natural movida pelo espiritual, vai transformar muito mais. O profeta salvou milhares de pessoas por causa daquela atitude. Ele não julgou aqueles que estavam perseguindo, ele guiou quando eles estavam cegos, ele defendeu quando foi perguntado se queria que matasse eles, ele os alimentou ou mandou que alimentasse. Está dando para entender qual que é o seu papel, qual que é o meu papel, como que nós vamos resolver os nossos conflitos, como que nós vamos resolver os nossos problemas? Os nossos problemas não vão ser resolvidos num dia de fúria, não é? Já quem assistiu aquele filme antigo, Dia de Fúria, que o cara fica nervoso, sai quebrando tudo, matando todo mundo, vira uma doideira. Não, aquilo lá não resolve nada, só gera mais problema. Tem hora, irmão, que dá vontade. Dá vontade de dar uma de louco. Não dá? Tem hora que dá vontade de dar uma de louco. Mas não vai resolver nada. Provavelmente vai gerar mais problema. Provavelmente vai gerar mais problema. Agora, se você tiver uma atitude coerente, se você tiver uma atitude movida pelo espiritual de perdoar, de pedir perdão, de ir atrás, se você orar e buscar de Deus uma resposta espiritual para os teus problemas naturais, você vai experimentar a transformação de Deus na sua vida, na sua família. A mudança dos paradigmas, as coisas vão mudar em volta de você. Está dando para entender, meu irmão? Essa era a palavra de Deus para nós nessa noite. A palavra de Deus para nós nessa noite não dá para resolver as coisas naturais, querido. Só no natural. Para resolver de fato, nós temos que batalhar no espiritual. Orando, jejuando, lendo a palavra, conhecendo os princípios e os preceitos de Deus para nós. Amém?